aí que não é fácil. Vamos começar por onde? Nossa brincadeira aqui do nosso All News hoje. Brincadeira nada, tem coisa muito séria nessa nossa quarta-feira. A gente começa falando sobre uma operação da Polícia Federal, inclusive, que é, na verdade, investigando. Eu não sei se isso não pode jamais ser chamado como brincadeira, mas imagino que algumas pessoas devem ter pensado por aí, né? Mas a polícia faz hoje uma operação para investigar um esquema de fraude que filiou o presidente Lula ao PL. A filiação indevida de Lula ao partido de Jair Bolsonaro foi feita em julho de 2023 nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. A polícia está cumprindo um mandado de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. Um funcionário do PL é investigado. A corporação diz que ele acessou o sistema do TSE e enviou supostos documentos e dados pessoais de Lula, como endereço, telefone, e-mail. E ele teria feito até uma selfie com uma imagem do presidente Lula. O suspeito pode responder pelo crime de falsidade ideológica. E essa investigação ela foi aberta a pedido do TSE em janeiro desse ano, depois do tribunal identificar claros indícios de falsidade ideológica. O TSE deixou as regras de filiação mais rígidas após esse caso envolvendo Lula. É uma história, hein, Josias? Como é que pode filiar o Lula? O Lula que é um, né, histórico do PT, colocaram ele lá no PL, ficou por 6 meses e hoje a PF faz uma operação para isso. A boa notícia, Fabíola, é que a Polícia Federal constatou que essa filiação fraudulenta do Lula aos quadros do PL, não envolveu uma invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. A má notícia é que a fraude foi consumada, mesmo assim, mesmo sem invasão, consumada pelos trâmites normais e sem saber, o Lula coabitou a mesma legenda do Bolsonaro por 6 meses. E a péssima notícia é que a consequência deve ser provavelmente a impunidade, né? Tem uma possibilidade de enquadrar este episódio no crime de falsidade ideológica, que é uma pena de até 5 anos, mais multa. Mas precisaria comprovar que esta delinquência teve um propósito de render algum benefício para quem a cometeu, né? Poderia ser enquadrado também como um crime de inserção de dados falsos em sistema de informação pública, né? Isso também é crime, está previsto no Código Penal, aí a pena de 2 a 12 anos, mas, de novo, é preciso provar que a fraude foi praticada com o propósito de obter vantagem indevida ou para causar danos ruinosos para terceiros, né? E é realmente incômoda esta descoberta de que o sujeito pode entrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, pelas vias normais, e inserir uma falsa filiação de um personagem que é notório, né? Quem é que não conhece o Lula no Brasil, né? Esse nome, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é muito notório. Então, a despeito da notoriedade, ele virou filiado do PL. E deve ser um desejo incontido, Fabíola, do Valdemar Costa Neto, de voltar às boas com o Lula, né? O Valdemar já foi parceiro do Lula em aventuras políticas no passado. O vice do Lula, nos seus primeiros mandatos, era o José Alencar, que foi filiado ao Partido Liberal, né? Inclusive na fase em que essa legenda passou a ser presidida pelo Valdemar Costa Neto. O Zé Alencar, que era um sujeito muito empresário, um homem muito sério, ele se desfiliou do PL em 2005, quando descobriu-se que o PL tinha se lambuzado naquele escândalo do Mensalão. O próprio Valdemar puxou cadeia, né, nesse escândalo, foi condenado, passou uma temporada em cana. Então ele deve estar querendo se reaproximar do Lula da forma mais esquisita, né? É preciso explicar, Fabíola, para quem não está habituado a esses trâmites, que não é o TSE que faz esse registro, né? O TSE concede a lá um sistema, o sistema chama Filia, e aí o TSE dá uma senha aos partidos, e os partidos recebem os pedidos de filiação e eles próprios realizam, eh, entram no sistema, têm a senha, colocam os dados e realizam as filiações, né? Então, aqui
foi o PL quem fez essa filiação. Agora, é incômoda essa impressão de que qualquer um pode fazer qualquer coisa nesse sistema, né? O TSE, a despeito de não ter responsabilidade primária nisso, precisa ter um sistema qualquer para checagem, né? Eles checam apenas se a identidade é falsa, se os dados pessoais são claramente falsos. Aí a filiação é rejeitada. Se os dados são verdadeiros, ainda que inseridos com propósitos fraudulentos, a filiação é confirmada e cancelada. Se o Lula, por exemplo, Lula é filiado ao PT desde a década de 80. Quando essa filiação ao PL foi aceita, cancelou-se automaticamente a filiação anterior, que era ao Partido dos Trabalhadores. Então é incômoda essa informação, essa constatação de que é possível fazer esse tipo de coisa no sistema do TSE. O tribunal precisa também tomar providências para que episódios assim não se repitam, né? Ele ficou 6 meses filiado ao PL, né? E aí a gente olha, Thales, qual é a responsabilidade do partido em relação a isso, né? E outra coisa, em relação ao próprio Lula, o que que isso significa para Lula? Como é que você analisa esse episódio e que hoje é alvo de uma operação da PF? Você colocou uma coisa fundamental, a responsabilidade do partido. O Josias disse que é possível que nada demais seja punido, não haja uma grande punição. É um absurdo, né? O partido, se o TRE, se o TSE dá ao partido a possibilidade de decidir sobre a filiação de alguém, o partido tem que ser altamente responsabilizado sobre isso. Até porque há essa possibilidade de, em fazendo uma filiação, a filiação dele a outro partido ser desfeita. Então, primeiro, tem que haver uma alta responsabilização do PL. Segundo, o próprio tribunal tem que ter um esquema de checagem, não pode automaticamente desfazer uma filiação em outro partido a partir de um pedido em um partido. Esse esquema está errado. Agora, o modus operandi é que é curioso, né? Porque é o modus operandi do bolsonarismo, né? Ele vai da fake news, já vários casos de fake news, envolvendo bolsonaristas, ao estelionato. Isso daí é um caso de fraude absoluta, fraude de identidade, falsificação de identidade, ao estelionato e, às vezes, agressão física. Então, é uma situação, é um modus operandi de um grupo político que é preciso que a sociedade esteja muito atenta e que a justiça puna exemplarmente, porque senão vai continuar ocorrendo isso. Você veja, por exemplo, o caso do Pablo Marçal, lá na eleição em São Paulo, divulgando que um adversário dele, no caso o Boulos, cheirava cocaína. Ou o caso do governador Tarcísio, que na véspera da votação disse que o Boulos, que havia uma suspeita de ligação do Boulos com o PCC, e que depois da eleição não se tratou mais disso. O governo de São Paulo, a polícia de São Paulo, não tratou mais disso. Então, é preciso que o tribunal seja muito, muito rígido com esse tipo de coisa, porque senão a gente vai continuar tendo isso nas eleições, tendo seguidamente fraudes e impunidade. Não é possível. O partido, o PL, já teve uma multa lá de 22 milhões, que depois conseguiu se desfazer dela. Não dá para continuar fazendo isso. Não dá. É um absurdo. Tem muita gente comentando aqui no nosso chat até falando sobre isso, ó. O Márcio, ele diz, esse blá 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 aí é desnecessário. Se é o partido que tem a senha de acesso e é o partido que faz a inscrição, então, logicamente, obviamente, somente o partido tem responsabilidade. E aí, num caso como esse, vai, Josias, qual é a punição para um partido como esse? Quer dizer, que pega... E assim, a gente não tá falando, né, do José... né, ou de qualquer pessoa, o presidente da República, o Lula, filiado ao partido por 6 meses. Que tipo de responsabilidade o PL tem em estar ali com essa inscrição? Fabíola, nós precisamos, em primeiro lugar, constatar que nós estamos vivendo num país em que pessoas condenadas a mais de 23 anos de cadeia são liberadas pelo judiciário brasileiro.
Então, nós estamos vivendo nesse país. Então, o que vai fazer o partido? O partido só pode ser punido, é uma organização, é uma pessoa jurídica sujeita à cassação. Então, você poderia cassar o registro do partido. Agora, vai cassar o registro do PL, que é um dos atores centrais do sistema partidário brasileiro, tem a maior bancada na Câmara Federal hoje, tem uma das maiores bancadas do Senado. É muito improvável que o Tribunal Superior Eleitoral vá cassar o PL. Pode dar uma multa? Talvez. Pode multar o partido. Agora, o partido certamente vai dizer, vamos ter que acompanhar este caso, vai colocar a responsabilidade em alguém, vai dizer, olha, não é o partido que faz a fraude, alguém com a senha do partido realizou essa operação. E aí passa-se a responsabilização de uma determinada pessoa física, uma ou duas, quem são os responsáveis por essa fraude. Aí passa da responsabilidade do partido, que, como disse, não é razoável supor, não seria normal num país como o Brasil que a gente chegasse à conclusão de que vão cassar o registro do PL porque foi feita uma filiação falsa em nome do Lula. Então, passa-se a análise da hipótese de identificar uma ou mais pessoas por essa delinquência. Aí vamos para o Código Penal. É falsidade ideológica ou inserção fraudulenta de dados num sistema público de informações, sistema de dados público. No caso da falsidade ideológica, pode dar cana de até 5 anos, com a inserção falsa, a inserção de dados falsos num sistema público de informação, pode dar até 12 anos de cadeia. Mas, como disse, é preciso caracterizar o benefício pessoal, alguém fez isso com o propósito de auferir, de levar uma vantagem pessoal, ou de produzir um dano que seja ruinoso a ponto de ser encarcerado por 12 anos, encarcerado por 5 anos. Não me parece que a polícia vai chegar a essas conclusões nesse caso, Fabíola. Por isso é que, analisando o episódio, e conversei até com uma pessoa que está familiarizada com o caso, acha que vai ser muito complicado você enquadrar de forma muito draconiana as pessoas envolvidas nesse episódio. O que é triste, de fato, porque você está desmoralizando um sistema que deveria se notabilizar pela precisão, né? É o sistema que filia, em que os partidos utilizam para filiar as pessoas aos seus quadros. Inclusive, há partidos hoje que as informações não merecem crédito nenhum, porque filiou há não sei quantos anos, o sujeito já saiu, já não tem mais vivência partidária e está lá. Então, tem um número inflado de filiados, né? Então, o ideal seria que houvesse uma punição e que fosse uma punição muito rigorosa. Mas os contornos do episódio, Fabíola, não levam a essa conclusão. No limite, pode-se intuir, inclusive, que no final disso seja feito um acordo de não persecução penal. O sujeito vai confessar que fez a inserção fraudulenta e, como não há perspectiva de punição draconiana, faz-se um acordo. A partir da confissão, ele paga ali uma pequena multa, vai realizar serviços à comunidade, depende do magistrado que vai arbitrar esse castigo, né? Mas não vislumbro, Fabíola, a perspectiva de uma punição rigorosa nesse episódio, o que é lamentável, mas as circunstâncias levam a essa conclusão. Fabíola,